Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor que tem cuidado de nós. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Vamos orar então nesse momento, apresentando diante de Deus esses pedidos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais uma noite que temos o privilégio de nos reunirmos, ó Deus, mesmo à distância, mas por meio, ó Deus, dessa plataforma digital. E queremos, ó Pai, buscar ao Senhor. Declaramos, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos há todo o poder, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Rei soberano sobre o universo. E todas as coisas, ó Deus, até mesmo aquilo que muitas vezes, ó Deus, aos nossos olhos parece ser tão mal, está de acordo, ó Deus, com os teus decretos eternos e com a tua santa e bendita vontade. Mesmo não entendendo, nós dobramos os nossos corações, ó Deus, ante a tua vontade. E cremos, ó Deus, que teus planos, teus caminhos são sempre melhores do que os nossos, ó Deus. Oramos, ó Pai, em favor de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, pedindo a Deus que o Senhor guarde cada morador, ó Deus, da cidade de Cacoal. Protege-nos, ó Deus, desse vírus, da infecção, ó Deus, do mal, ó Pai, que tem abatido sobre a nossa cidade. Traz, ó Deus, o livramento sobre nós, ó Deus. Abençoe nossa prefeita, dando a ela e a sua equipe sabedoria, ó Deus, na condução de todas as medidas que são necessárias, ó Deus, para o cuidado de nossa população e também, ó Deus, para a nossa sobrevivência. Oramos, ó Pai, em favor dos necessitados, daqueles que estão desempregados, daqueles, ó Pai, que precisam de auxílio. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar os nossos corações e que venhamos, ó Pai, a sermos sensíveis, colaborando e ajudando, ó Pai, aos necessitados. Oramos, ó Deus, também em favor da nossa irmã Rosalina. Colocamos também diante do Senhor a família da Lourdes, da Edna, pedindo a Deus que o Senhor abençoe grandemente este lar. Apresentamos também diante do Senhor a família do Valdir, da Marisete, que o Senhor possa, ó Deus, atender a necessidade de cada um destes lares, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa suprir, ó Deus, as suas necessidades, ó Pai, e se for questões de saúde, que o Senhor possa trazer a cura, ó Pai. Oramos, ó Deus, também em favor da Jaqueline e da nossa irmã Terezinha, pedindo a Deus que o Senhor venha restaurar a saúde das tuas servas. Seja sobre as tuas filhas, ó Deus, a tua graça, ó Pai. Cuida, ó Pai, de cada uma delas. E agora, Senhor, que ouviremos a tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, dá-nos a concentração necessária para que aprendamos mais de Ti nessa noite e que ao ouvirmos a Tua palavra sejamos, ó Deus, edificados. Rogamos, ó Pai, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 19, Provérbios 5, de 15 a 19. Nós queremos nessa noite falar sobre a bênção da fidelidade conjugal. A bênção da fidelidade conjugal. Na pregação expositiva, é importante que a gente reafirme isso à igreja. Nós não escolhemos o assunto que nós vamos tratar. Nós escolhemos o livro que nós faremos a exposição nesse período de quarentena, que foi o livro de Provérbios. E a cada capítulo, a cada sessão, nós temos um assunto que é próprio das Escrituras. O pregador expositivo, ele não fala o que ele quer, ele não trata do assunto que ele quer, mas ele tem a sua mensagem pautada pela própria Escritura. Alguns irmãos perguntam, mas pastor, por que o senhor está falando desse período de quarentena, nesse período de quarentena de adultério, de infidelidade conjugal? Por que esse tema? Não fui eu que propriamente escolhi, está na sequência do texto. Então, no capítulo de número 6, nós vamos falar sobre a questão da preguiça, vamos falar sobre a questão do homem mau, porque são assuntos que estão no próprio texto. Então, é importante afirmarmos aos amados irmãos que esse assunto
é um assunto que surge, ele flui da própria Escritura. Então hoje nós queremos falar sobre a bênção da fidelidade conjugal. Provérbios 5, de versículo 15, ao versículo de número 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente, não para os estranhos. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Amados irmãos, nas mensagens anteriores nós fomos advertidos sobre as consequências que o adultério pode trazer na vida de uma família, em especial na vida de um homem que conhece a palavra de Deus, que conhece os preceitos divinos. Agora, no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma exortação positiva, uma recomendação positiva, no sentido de nós nos deliciarmos, de nós encontrarmos prazer e satisfação na vida conjugal. E ver que o casamento, mais especificamente o ato conjugal, é uma bênção que Deus concede ao casal, é uma bênção que Deus concede ao homem e à mulher. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês 4 preciosas lições. Eu quero pedir a você que acompanhe a nossa devocional até o fim. A primeira lição importante que nós aprendemos à luz do texto que eu e você acabamos de ler é que o sexo fora do casamento é uma maldição. Sexo fora do casamento é uma maldição. O sexo praticado antes do casamento se chama fornicação. O sexo fora do casamento se chama adultério. Tanto a fornicação quanto o adultério são pecados e pecados graves. A palavra do Senhor nos ensina claramente que o ato sexual, o ato conjugal, deve ser vivenciado dentro da esfera do casamento. Portanto, uma palavra aos jovens: espere o momento certo. Depois que você escolher uma pessoa, que você casar-se com ela, você se delicie com o ato conjugal, você encontre prazer e satisfação no ato sexual. Aos homens e mulheres casados, lembremos do compromisso que fizemos diante de Deus. O ato conjugal deve ser vivenciado pelo casal no laço familiar. A segunda lição que nós aprendemos à luz do texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler é que tanto o homem quanto a mulher devem se guardar de um pecado chamado a lascívia. Mas em especial, o autor sagrado ele chama a atenção do homem para que ele preserve a mulher, para que ele guarde a mulher, para que ele instrua a mulher a não ser sensual fora do casamento. E a gente pode definir a lascívia como a sensualidade vivida fora do casamento. De uma forma poética, metafórica, nós encontramos essas instruções no versículo 16 e 17. Por favor, acompanhe comigo. Derramar-se-iam por fora as suas fontes e pelas praças os ribeiros de água, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. O ato conjugal aqui, ele é visto de forma poética pelo autor sagrado como um manancial de águas, como uma fonte que vem a saciar a sede tanto do homem quanto da mulher. E esse saciar deve ser mútuo, vivido apenas para o casal. Infelizmente, a gente ouve até mesmo de alguns homens cristãos o seguinte pensamento: o que é bonito é para se mostrar, e já que eu me casei com uma mulher bonita, eu não vejo problema nenhum que a minha mulher use uma roupa sensual para que os outros admirem ela. Na verdade, esse é um pensamento mundano. Esse não é um pensamento cristão.
O homem e a mulher devem viver a sua sensualidade na sua plenitude dentro das quatro paredes do quarto, na casa, honrando e fazendo com que se torne bendito o manancial, o leito aonde o casal se encontra para o ato conjugal. Portanto, nós precisamos compreender essa verdade, que a sensualidade ela tem lugar, ela tem o momento certo para ser vivenciada e ela tem com quem ser vivenciada. Homem e mulher devem viver essa atmosfera da sensualidade dentro de quatro paredes, no tempo apropriado e na atmosfera do casamento. A terceira lição que nós aprendemos à luz desse texto, se vimos em primeiro lugar que o sexo fora do casamento é uma maldição, é um pecado e traz a ira de Deus sobre quem pratica, o sexo dentro do casamento é uma bênção. O ato sexual foi criado por Deus. Deus, quando criou o homem e mulher, criou ambos para se unirem sexualmente. O ato sexual não é algo feio, não é algo desprezível. Algumas comunidades cristãs têm um certo tabu de falar sobre esse assunto. Infelizmente, é claro, alguns até falam de forma debochada e escrachada de algo tão belo que Deus criou, que é o ato conjugal. Mas falando biblicamente, eu e você precisamos entender que o ato sexual é uma bênção, é algo maravilhoso que Deus criou. O ato sexual, basicamente, ele tem dois propósitos. Primeiro, é a reprodução da espécie humana. A palavra do Senhor em Gênesis 1, 28 traz a seguinte ordem ao homem e à mulher: sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. Então, uma das finalidades do ato sexual é realmente a reprodução da espécie humana. E a segunda finalidade do ato conjugal é o prazer mútuo. Homem e mulher encontram alegria, encontram prazer e felicidade no ato conjugal. Então é importante que nós tenhamos essa perspectiva de que o sexo não é maldito, que o sexo não é sujo, mas o sexo dentro do casamento, vivido pelo homem e pela mulher, é uma bênção e ambos devem usufruir dessa dádiva divina. E encerrando em quarto e último lugar, nós aprendemos nesse texto que o homem, ele de fato deve procurar ter prazer com a mulher da sua mocidade, com a esposa que Deus lhe deu. Versículo de número 19 diz: corça de amores e gazela graciosa. Nós encontramos dois animais aqui que talvez aos nossos olhos não possam ser os mais formosos, mas enfim, usando de uma linguagem poética, metafórica, o autor então, ele compara a mulher a esses dois animais, a corça e a gazela. E o texto diz: saciem os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então nós encontramos duas expressões aqui, né? Saciem e embriaga-te, no sentido de que o homem e a mulher devem encontrar pleno prazer do ato conjugal, né? É importante também lembrarmos o ensino bíblico que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 7, 3 e 4, a palavra do Senhor assim nos diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Quando homem e mulher se casam, ambos constituem uma só carne. E essa união, ela é em todos os sentidos. Ela é uma união emocional, ela é uma união financeira e ela é uma união física. É o ato sexual ali também presente nesse texto. A partir do momento em que o homem e mulher se casam, o corpo do outro pertence ao seu cônjuge. Ou seja, o homem ele deve proporcionar prazer à sua esposa e a sua esposa deve proporcionar também prazer ao seu marido. É uma bela relação, é uma entrega mútua, é um comprometimento que homem e mulher firmam um com o outro de fazerem um ao outro feliz.
E, na verdade, a perspectiva bíblica e correta do casamento é justamente essa. Quando a gente casa para fazer o outro feliz. A gente casa para fazer o nosso cônjuge a pessoa mais feliz do mundo em todos os sentidos. Essa deve ser a perspectiva bíblica. É muito comum a gente ouvir até algumas pessoas que entram no casamento com uma perspectiva equivocada. Ah, eu quero casar para ser feliz, mas nós precisamos entender que a felicidade ela é construída a partir do momento que nós entendemos que alcançaremos a felicidade quando nos unimos a uma pessoa para fazer aquela pessoa feliz. Nada pode ser mais importante para o homem, nada pode trazer maior alegria ao coração do homem casado do que fazer a sua esposa feliz. E nada pode ser mais importante para uma mulher, nada pode trazer maior alegria e realização ao coração de uma mulher do que fazer o seu marido feliz. E quando falamos sobre esse assunto, isso também inclui a vida sexual. Quando casamos, vivemos para o outro. Quando casamos, nos entregamos e nos damos para o outro, em todos os aspectos da nossa vida. O ato conjugal é uma bênção e deve ser vivido pelo casal em toda a sua plenitude. Nós, essa noite, aprendemos, meus amados irmãos, 3 preciosas lições que eu gostaria de recapitular com vocês essa noite. A primeira lição que eu e você aprendemos essa noite é que casais cristãos não podem se privar da relação sexual. Ali em 1 Coríntios capítulo 7, coloca-se uma condição para que o casal se prive da relação sexual, para se dedicar à oração e ainda por pouco tempo, justamente para que Satanás não encontre uma brecha na vida conjugal e venha destruir a família. Então, nós precisamos aprender que o homem deve dar à mulher aquilo que é de direito e a mulher deve dar ao seu marido o que é de direito, o pleno prazer na vida conjugal. A segunda lição que nós aprendemos também é que nós devemos nos guardar, meus amados irmãos, e eu falo especialmente aos homens que acompanham a transmissão dessa noite. Nos guardemos da pornografia. Nós vivemos uma sociedade extremamente erotizada. Hoje, para se vender qualquer coisa na televisão, se usa muitas vezes de uma mulher seminua para que os nossos olhos sejam chamados à atenção para isso. Nunca houve em toda a história da humanidade tanto acesso à pornografia, tanto acesso a essa indústria tão imunda que tem contaminado, manchado os corações e destruído casamentos. Existem hoje pessoas que são viciadas em pornografia, existem até mesmo clínicas de reabilitação de pessoas viciadas em pornografia. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a vida sexual deve ser vivida em toda a sua plenitude quando um homem casa-se com uma mulher e ambos então passam a se relacionar de forma amorosa, de forma prazerosa. E por último também chama a sua atenção para que nós aprendamos a amar e a desejar sexualmente o nosso cônjuge. Guarde os seus olhos. Guardemos os nossos olhos. Nós precisamos entender que quando casados, nosso olhar, o nosso coração deve desejar apenas o nosso cônjuge. Não cobice o cônjuge de ninguém. Não cobice o homem, minha irmã, de ninguém. Meu amado irmão, não cobice a mulher de ninguém. Guarde os seus olhos. Guarde o seu coração. Aprenda a desenvolver os seus olhos, os seus sentimentos. Sinta-se apenas atraído pela mulher que Deus lhe deu, meu amado irmão e irmã, apenas pelo homem que Deus lhe deu. Que Deus abençoe. Que o ato conjugal possa ser vivido em toda a sua plenitude nas famílias que constituem a nossa igreja para a glória do Senhor. Que não haja máculas, que não haja mancha na vida conjugal daqueles que nessa noite ouvem a palavra do Senhor. Vamos orar? Encerrando esse nosso momento devocional. Pai, obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de falarmos, a Deus, a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, a cada família, Senhor. Peço, ó Pai, que o Senhor não permita que venhamos a tropeçar, que venhamos a cair,
mas que antes, ó Deus, o Senhor possa trazer santidade, pureza, ó Deus, a cada família, a cada lar, Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha cuidar das famílias da Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, venha abençoar os nossos filhos, para que eles possam constituir também lares, ó Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida da Carla, da Milena, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa restaurar plenamente a saúde das Tuas filhas, e também pedimos oração pela vida da Ivonice, que o Senhor abençoe a Tua serva, que o Senhor também possa cuidar da sua saúde. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, um forte abraço, muito obrigado a vocês que acompanharam a nosso devocional dessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus renove as nossas forças para que no dia de amanhã possamos cumprir as nossas atividades, quer em casa, quer aqueles que trabalham fora, fazendo tudo para a glória de Deus. Saudades de estar com o povo de Deus e esperamos que em breve possamos voltar ao templo para nos reunirmos e nos vermos juntos ali. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.